Boa noite, amigos. Estamos abrindo o nosso Cadeira Cativa nessa noite de quinta-feira. Uma noite boa, né? Dá pra tomar um chopinho e tal, um vinhozinho legal também, mas tudo dentro dos limites, dos conformes, né? Aproveite e faça isso com a bem-amada, né? Ou com o bem-amado. Mas eu comecei assim, meio que descontraído. E hoje à tarde, o que mais se esperava era pela declaração do Luan. Luan vai confirmar a saída, não vai dizer que está afim de ir para o Spartak ou não. Aliás, eu tenho várias histórias aqui para contar hoje. Eu tenho tanto para lhes falar. Bom, né? E muitas notícias aí. Eu sei que você torpedeado em cima de algumas delas, vão dizer que sou eu que estou criando crise, quer dizer, o Ico Roman que demite o Espinosa, vão dizer que sou eu que estou fazendo crise. Né? O Grêmio tem duas decisões pela frente e demite o coordenador técnico. E outra coisa, né? Uma hora, e eu disse isso aí essa semana passada, semana retrasada também. Uma hora o Espinosa era desprezível quando chegou aqui. Por que trouxeram o Espinosa? Está defasado, é ex-atleta, treinou Metropolitano, não deu certo, foi demitido do Ceará, estava encostado no Rio, onde foi comentarista da Rádio Globo. Depois, o Espinosa tornou-se uma figura imprescindível. Era ele que fazia o elo de ligação com a direção, era ele que dominava o vestiário, era ele que ajudava o Renato, era ele que dava sustentação para o Renato, era ele que controlava o Renato. Enfim, se dizia que, inclusive, aproveitando o mau momento do Internacional, para fazer sempre a grenalização e a ilação entre um e outro, de que o Renato, que o Espinosa era a figura que o Internacional precisava ter. E por não ter isso no vestiário, por não ter uma pessoa assim no vestiário, o Internacional pagava o preço. Ah, hoje se demitiu o Espinosa com uma naturalidade impressionante. Aí o Ico Roman chamou o Espinosa. Eu vou contar alguns detalhes aqui, conforme eu pude apurar. Porque sempre nesses episódios, quando se demite ídolo, tem mentira, ou de um lado ou do outro. Tá? A história que eu estou sabendo, de uma fonte muito legal, que falou com alguém intimamente ligado ao Espinosa, eu não vou contar mais detalhes, senão eu vou dizer qual é a fonte, de que o Espinosa, uma fonte ligada intimamente ao Espinosa, não sei se eu falei Renato Espinosa, é que eu estou pensando em várias coisas ao mesmo tempo. O Espinosa iria para o Rio amanhã. O Grêmio joga com o Botafogo no final de semana. E foi retirado da delegação, por óbvio, que se foi demitido, foi retirado da delegação, pelo Ico Roman. E o Ico Roman chamou o Espinosa para conversar e disse para o Espinosa o seguinte: a partir de hoje, você vai cuidar do juvenil e do infantil. Já estavam falando que ele estava cuidando das divisões de base. Mas aí iam reduzir ainda mais a importância do Espinosa, dando-lhe o juvenil e o infantil. Nós sabemos que o Espinosa precisa trabalhar. O Espinosa estava procurando uma feição quando veio para o Grêmio. E acho que alguém, né, pensou o seguinte: não, o que nós oferecermos, o Espinosa pega. Puxa vida, o Espinosa estava na foto de campeão da Copa do Brasil. Foi dado como importantíssimo, né, para a sustentação do Renato no Grêmio. Então, quando eu digo que tem muita mentira e muita coisa mal contada, eu acho que não estou extrapolando na minha análise. Basta ver aí a reação dos torcedores na rede social. Tem muito mais crítica ao Ico do que elogios. Aliás, elogio nada, né? Mas há muita surpresa pela demissão do Valdir Espinosa. E outra coisa, demitir agora, quando o Grêmio está numa semifinal de Copa do Brasil e quartas de final de Taça Libertadores da América, dá a ideia de que tinha alguma coisa ruim dentro do vestiário e que ainda assim o Grêmio chegou e aí imputaram a responsabilidade ao Valdir Espinosa. Outra coisa que eu ouvi, e aí é mais análise do que fato, de que havia briga de beleza.
porque quando o Espinosa viajava ou ia em alguma coisa junto com o vice de futebol e com outros dirigentes, a imprensa procurava o Espinosa para dar entrevista. Mas aí eu não posso acreditar nisso, né? Porque para nós aqui, agora para falar um português bem claro, senão parece que eu sou uma anta. Estou fazendo uma análise muito superficial e me baseando só no nome do Espinosa. Para nós aqui, a fonte principal de Grêmio e de Internacional, a fonte ligada ao futebol, é o vice de futebol. Então, por mais importância que tenha o Valdir Espinosa no contexto, nós do Rio Grande do Sul, em viagens, optaríamos por entrevistar o Ico Roman. Por exemplo, para falar do caso Luan, o Espinosa nem ia falar. Mas como atração para a imprensa de fora, o Espinosa sempre foi mais do que o Ico Roman. Então, hoje me disseram que tem até esse componente ciúmes, que eu não posso acreditar. O que eu quero crer é que havia um desgaste e que o Espinosa, de repente, não podia cumprir a rigor algumas determinações, porque não era para isso que ele foi contratado. Ele foi contratado para ajudar a administrar o vestiário, para acalmar algumas feras do vestiário, para doutrinar um pouco o Renato, para passar um pouco de conhecimento também para o Renato, para fazer o tal elo de ligação com a presidência. Hoje o Espinosa agradeceu a duas pessoas. A Adalberto Praz, três pessoas. Ao Renato e ao presidente Romildo. E aí até nesse bate-papo aí que ele teve com o Ico Roman, quando lhe disseram que ele ia trabalhar no infantil e no juvenil, e ele disse que não queria, ele chegou e disse, bom, aí eu vou falar com o presidente, não foi para isso que eu fui contratado. Parece que o presidente não recebeu o Espinosa, mas ainda assim o Espinosa não sai magoado com o presidente. Outra, já disse que vai continuar gremista, que vai para a arquibancada torcer, que não trabalharia no Internacional. Disse o que ele sempre disse. E disse que vai buscar os seus direitos. Depois esclareceu o que era buscar os seus direitos. Olha, eu trabalho por carteira, eu vou buscar o pagamento, não vou botar o Grêmio na justiça, nem nada. Mas eu acho o seguinte, se alguém for acusado de produzir crise, tomara que o Grêmio vá bem, que não tenha tropeço nenhum, só tem uma pessoa que pode responder por uma suposta crise criada a partir da saída do Espinosa. O Ico Roman. Não foi o Espinosa que pediu demissão, não foi a imprensa que correu ele de lá, e até está chegando aqui o Marco Antônio Souza, que é um cara que tem opinião forte. Há contradições entre nós. Eu dizia aqui, o Ordoc está aqui, que perduram da entrada do Espinosa até a saída do Espinosa. Agora vai se falar outras coisas. Nós que vai voltar a ser treinador, que nunca deixou de ser e tal. Mas os mesmos que criticaram a contratação do Espinosa, depois achavam que ele era imprescindível e que era uma figura que faltava no Internacional, por exemplo, para fazer o tal elo de ligação. Mas se falou isso quando o Inter estava numa crise maior, que hoje está convivendo um pouquinho melhor com o dia a dia. Bom, fato Espinosa. Fato Luan. O Luan está cozinhando o Grêmio, né? Mas para mim é muito claro. E, aliás, ele foi orientado, ele e o Jair Peixoto, a esperarem pelo menos 5, 6 dias. Se o Grêmio está sufocado e quer fechar de cara com a Rússia, agora nós sabemos até pela entrevista vazia do Luan com evasivas, de que ele não está nem aí se o Grêmio está perturbado, sufocado, apavorado, né? Achando que possa tomar uma rasteira no fim do ano, ele assinando um pré-contrato com outro clube. Ele foi convocado para a seleção brasileira. Ponto número 1. Ponto número 2. Se foi fato criado ou não, o Espinosa hoje esteve aqui, o Pedro Espinosa, né? E disse, olha, cadê os representantes do Liverpool? Parece que se criou o fato, né? Para justamente minar a notícia da saída para a Rússia. E não veio ninguém, né? Do Liverpool. Não veio nem proposta, nem representante, nem observador, nem nada. No entanto, pode vir, né? Já tem a convocação oficial, porque tinha que chegar o dia de hoje. O Tite
que não vazou a convocação, né? Pelo que se sabe, não vazou e não se dizia peremptoriamente que ia ser convocado o Luan. O Tite chamou o Luan. E a partir de hoje se criou um fato novo. Fomenta a vinda de outros interessados essa convocação do Luan, porque ele passa a ter outro peso no mercado internacional. A seleção brasileira pode ser desdenhada em alguns aspectos, mas tem um peso extraordinário. Tem jogador que passou a valer milhões só porque botou o amarelinho e tirou uma foto. O lateral esquerdo do Internacional quase foi parar na Sampdoria por 6 milhões de euros, porque foi convocado pelo Dunga para uma Copa América onde ele nem fardou. Tá? Depois virou reserva do reserva no Internacional. Aliás, o Internacional mandou 2 jovens embora, e tinha 2 jovens no ano passado, e para colocar o velho Ceará improvisado na lateral esquerda, o Hernando, que não queria que o Jefferson jogasse. E por botar amarelinho, ele quase valeu 6 milhões de euros, porque o presidente fez um beicinho, o presidente Vitório Piffer. Aliás, o presidente fez vários beicinhos no ano passado, né? Ele pediu 13 milhões de euros pelo Sacha. Depois ele pediu 6 milhões de euros pela Sampdoria, achando que pelo Jefferson para a Sampdoria, achando que a Sampdoria ia calçar, ia botar, né? Ia bancar os 6 milhões, porque ele vestiu o amarelinho. No entanto, não deu certo. Mas o Espinosa foi chamado na sala pelo Eudorico Roman, juntamente com o Saúl Berchevski, com o André Zanotta, que, aliás, é uma figura que nem se nota, perdão da redundância, não ouço falar desse rapaz. De repente até é bom, porque ele faz um bom trabalho discreto. Dizem que ele é bom no métier. Não estou criticando, estou dizendo que nem se nota o Zanotta. Para ser comunicado da sua demissão. Hoje eu voltei a ouvir falar do André Zanotta. Mas vamos ouvir e assistir, por óbvio, Valdir Atahualpa Ramírez Espinosa, enquanto introduzimos no programa Dr. Marco Antônio Souza. No bom sentido, introduzimos no programa, porque senão daqui a pouco ele já vem falar, né? Na bancada, é isso aí. Mas vamos assistir Valdir Espinosa. Enfim, que seja dita a verdade. Qual é a verdade? Da desavença aí, Espinosa? Vamos lá. Já vem algum tempo. Sabe o que é aquela coisa do Rico, enfim? Que seja dita a verdade. Tu é campeão do mundo. É de concreto. Qual é a verdade? Eu acho que você sabe o meu comportamento de não entrar dentro de campo, de não aparecer, porque não é dessa forma que eu entendo que um trabalho possa ser realizado. Aí aconteceu de que no meu contrato foi firmado para trabalhar no profissional. Mas eu disse, eu quero, além disso, trabalhar na base. Mas criando alguma situação, enfim. As coisas foram acontecendo, até tivemos algumas reuniões com o pessoal da base, mas nunca foi terminado esse início de projeto. Na viagem para Goiás, eu quase fui para uma proposta de um outro clube. E seria uma grande vergonha, porque eu estava fora da lista, não sabia há algum tempo. E eu ia chegar lá com a mala, estava fora. E ter insumo. Nessa viagem do Rio, pois é, que é a minha casa. Eu acho que você sabe o meu comportamento de não entrar dentro. Ontem eu não procurei saber por quê, para não passar vergonha de ir ao aeroporto. E aí eu soube que estava fora. E aí no final, aí aconteceu, eu entendi um desrespeito. Não é eu não trabalhar na verdade, eu não ser comunicado, mas eu disse, eu quero... Pistas aí rodando ao mesmo tempo. Tá? Tem uma do Luan e a do Espinosa. Vamos dar uma ajeitadinha aí para colocar o Espinosa sozinho, para a gente poder chamar e a pessoa de casa entender, porque senão isso é uma loucura, né? Há uma superposição de vozes. Dali a pouco tinha pergunta para o Luan e tinha pergunta para o Espinosa ao mesmo tempo. Eu quero colocar o Espinosa, só o Espinosa. Uma entrevista de cada vez. Se a gente conseguir separar aí, ok. Vamos fazer o seguinte, para ajeitar toda a cozinha aqui, já fiz a introdução, já só queria ouvir o Espinosa para esclarecer ainda mais o porquê da sua saída e para confirmar aquilo que eu estava dizendo. Quiseram rebaixar o Espinosa. Era para ele fazer mais de uma função, e aí quiseram que ele fosse trabalhar só com as categorias inferiores. Mas, voltando ao Luan, então, não se mostrou empolgado com o Spartak e ressaltou que ninguém
ouviu o seu lado. Então ele está bem orientado. O jogador de futebol, o presidente Asmus, morreu triste ainda, porque ele sempre disse, o Falcão se vendeu. Ele virou amigo do presidente da Roma e cavou a sua saída do Internacional. Então, quando o jogador quer ir, ele vai. Quando ele não quer ir também, ele não vai. Então, daqui a pouco a gente vai ouvir o Espinosa aí. Vamos ver se a gente consegue consertar esse probleminha do áudio aí. Se não houve acavalamento já na edição prévia, a gente consegue consertar. Senão, duas vozes ao mesmo tempo é para complicar. Eu aqui já estava tonto de ouvidos, mas que coisa. Daqui a pouco vem Luan, daqui a pouco vem Espinosa. Mas estava o Espinosa explicando aí já, né? Que quando ele entrou no Grêmio, isso ele já estava dizendo e dava para decifrar. Ele entrou para trabalhar no profissional. E ele disse, mas eu quero também fazer algumas coisas na base. Aí aproveitaram, estavam rebaixando, tirando da viagem para o Rio, dizendo, vai para o juvenil, vai para o infantil, vai para o Raio Parta. E o Espinosa não aceitou. Bom, falar um pouquinho de Internacional. Treino coletivo entre titulares e reservas confirma a repetição de time para o jogo contra o Londrina. Danilo, Vinck, Klaus, Cuesta, Wendel, Dourado, Edenilson, D'Alessandro, Sacha, Potker, Damião, o time titular do Internacional. O que pode acontecer? Por exemplo, Camilo é reserva do Internacional. De quem que ele é reserva? Primeiro do D'Alessandro. Depois, ele é reserva do Potker. Aí o Sacha vai para a direita e ele vai para a esquerda. Né? Então ele é reserva do Potker. E por fim até do próprio Sacha. É um cara que vai ser o 12º jogador do Internacional. Só por curiosidade, o time reserva do Inter que treinou Lomba, Júnior, Danilo Silva, Hernando Iago, Charles, Alex Santana, Gutierrez, Camilo, Carlos e Nico. Um bom time reserva, né? Vê que quando as coisas começam a se ajustar, parece que dá uma clareada, né? Hoje já não se desdenha tanto nem da suplência do Internacional. Recuperando a convocação da seleção brasileira. Alisson, Cássio e Ederson, os goleiros. Laterais, Dani Alves, Fagner, Marcelo e Felipe Luiz. Tem umas bruxarias que a gente tem que respeitar, né? O Fagner, esse é bruxo, né? Bom, o Alex, aquele lateral esquerdo que jogou ontem no Atlético, que foi eliminado, também é bruxo. Né? O Alex, como é que é o... Puxa vida... Não, o Fábio Santos. Fábio Santos. Misturei, o Alex era lateral esquerdo do Grêmio. O Fábio Santos também era bruxo, mas aí ficou muito velho e tal, ficou no meio do caminho. Mas enquanto pôde, ele convocou. Marcelo, Felipe Luiz, zagueiros Marquinhos, Miranda, Rodrigo Caio e Thiago Silva. O Rodrigo Caio, eu tenho para mim, como ele está fechando o número de convocados entre 23 para a Copa, Rodrigo Caio vai por ser eclético, joga em mais de uma. Como foi o Edenilson, como foi o Polga, como foram outros em outras Copas do mundo. O Mazinho, em 94. Meias e volantes. Casemiro, Fernandinho, Paulinho, Renato Augusto, Juliano, Luan, Felipe Coutinho e William. Atacantes, Firmino, Neymar, Gabriel Jesus e Tyson. O Felipe Melo notificou extrajudicialmente o Palmeiras por assédio moral e pede para ser reintegrado ao plantel alviverde. Durma-se com um barulho desse. E eu vou dar duas noticiazinhas aqui na volta do intervalo comercial. Já voltamos. Sete horas 24 minutos. Vamos ouvir o Valdir Espinosa. Antes, está praticamente definido o confronto do Grêmio na próxima fase. O Botafogo já abriu 2-0 contra o Nacional. Então tá 3. Bruno Silva aos 3, Rodrigo Pimpão aos 5. Nossa. Botafogo classificado. 3 e 5, viu? E nós achando que os uruguaios são bravos. Bom, agora vão dar-lhe pau nesse Botafogo. Vão abrir a caixa de ferramentas. Se eu sou o Jairzinho, já tiro 3 agora. Os 3 melhores do time já tira, porque agora eles vão apanhar. Mas, diga. Não, e agora cresce aquela possibilidade que já se falava, né? Em setembro, 4 jogos de mata-mata, 4 Grêmio e Botafogo. É possível. As finais da Copa do Brasil e a Libertadores. Já começa domingo agora, né? Mas agora ainda é brasileirão. Mas já tem em setembro, os matas podem ser todos Grêmio e Botafogo. Então, nessa sequência aí, tem 5 Grêmio e Botafogo. Mas Valdir Espinosa saindo do Grêmio, dizendo por quê?
O que eu espero é que, da parte da direção, ou seja, o Dorico, enfim, que seja dita a verdade. Qual é a verdade? Vamos lá. Já vem algum tempo, Sabe que é aquela coisa de ser campeão do mundo e ter ciúmes que tu é campeão do mundo? Pois é. Eu acho que você sabe o meu comportamento de não entrar dentro de campo, de não aparecer, porque não é dessa forma que eu entendo que um trabalho possa ser realizado. Aí aconteceu de que no meu contrato foi firmado para trabalhar no profissional. Mas eu disse, eu quero, além disso, trabalhar na base. Mas criando alguma situação, enfim. As coisas foram acontecendo, até tivemos algumas reuniões com o pessoal da base, mas nunca foi terminado esse início de projeto. Na viagem para Goiás, eu quase fui para o aeroporto e seria uma grande vergonha, porque eu estava fora da lista e não sabia. E eu ia chegar lá com a mala e estava fora. Nessa viagem do Rio, que é a minha casa, onde estão meus netos, meus filhos, ontem eu procurei saber por quê, para não passar vergonha de ir para o aeroporto. E aí eu soube que estava fora. E aí no final do jogo eu disse, eu entendi um desrespeito. Não é eu não viajar, mas eu não ser comunicado que iria viajar. Esse era o desrespeito. Eu acho que eu tenho não sou melhor que ninguém, mas tenho uma história dentro do Grêmio que, no mínimo, o respeito tem que ser dado. E eu disse que não aceitava aquilo, esse desrespeito, enfim. Aí disseram, não, mas tu tinha que trabalhar. Depois eu vou mostrar para vocês, aqui, um recado que eu recebi, que eu considerei também uma falta de respeito, dando os horários da base, sub-17, sub-15, sub-12, tal, e marcando aonde eu tinha que comparecer para ver os treinamentos, só para ver, e para ver quem era bom e quem era ruim. Aí eu disse, gente, para aí, pô. Eu nunca disse, sou campeão de Libertadores, sou campeão do mundo, sou campeão no Botafogo, nunca disse, mas parece que eu vou ter que dizer que um campeão assim não fica sentado numa arquibancada para ver garoto. E isso foi acumulando, até que agora, antes de começar o treino, eu cheguei e lá a conversa estava o Dorico, o Saul e o André. Isso, e o Odorico, como vai ser feito? Eu digo, não, vai ser feito uma coisa, se vocês quiserem mandar embora, então nós temos que mandar embora. Se, tu acha que a gente é inimigo? Não, eu não tenho gremista nenhum que seja meu inimigo, posso discordar de algumas coisas, mas nenhum gremista é meu inimigo. Então como é que nós vamos fazer? Vamos dizer que é de comum acordo? Eu digo, de maneira alguma, vocês estão me mandando embora, vamos acertar as contas, eu vou dizer a verdade. Espero que a verdade de vocês seja igual à minha. Se não for igual à minha verdade, vamos sentar frente a frente e vamos falar para ver quem está certo. Em relação ao Renato, você tem um bom convívio com ele? Ainda não conversaram sobre isso? Não conversamos, ainda não conversamos. Vou conversar depois. Eu conversei com alguns jogadores, tá? E com a minha família. Conversei só com meu filho. O outro não conversei, a esposa está em casa. E, cara, e a torcida? É essa torcida. Eu sei que vocês vão sentir uma dor, mas não deixe essa dor dominar vocês. Aquilo que vocês estão sendo para todos nós, 40 mil, 50 mil no campo, aplaudindo, não é porque está saindo, ou melhor, não é porque botaram para a rua o campeão da primeira Libertadores e o campeão do Mundial, que vocês vão baixar as forças. Isso eu disse para os jogadores também. Não, gente. A minha tristeza hoje será a minha alegria amanhã. E o Espinosa continuou e falou também que ele que trouxe o Renato, que essa foi a sua terceira grande conquista na história do Grêmio. Trazer o Renato, ser campeão da América, ser campeão do mundo. O Espinosa já saiu outras vezes com uma relação intrincada com o Grêmio. Mas essa parecia que estava tudo bem, né?
Aí que vem a grande surpresa. Marco Antônio Souza, ex-conselheiro do Grêmio, e o Flávio Ordoc, que é ouvidor adjunto do Internacional. Marco Antônio, vou começar por ti, porque nós estamos falando do Grêmio, do Espinosa. Tu tem 3 assuntos hoje aqui. Eu até acho que não é direito de resposta, porque eu falei para ti, vou dizer aqui no ar, porque eu tenho uma cara só. Eu acho que o Yura não te agrediu. Ele quis dizer que tu era polêmico como teu pai era e o teu irmão era. Mas você viu a imagem e depois tá. Não, mas aí tu vai falar depois. Tu vai falar à vontade. O outro assunto é uma coisa que você combateu desde o começo, a má execução do projeto da Arena. Nós trouxemos o Antonini aqui essa semana. E tu teria muito mais argumento do que eu. Uma hora eu me embananei ali também para saber onde é que tinha ido parar os 300 milhões que a OS já tinha recebido da Caio Gens, né? E não sei se era no projeto do Humaitá ou era do Olímpico, e aí me confundi todo e tu me socorreu na hora, li também a tua mensagem. E, por fim, esse assunto aí. O Grêmio está muitíssimo bem, obrigado, e a gente esperava o assunto Luan, né? E surgiu o assunto Espinosa. E uma outra situação, durante o intervalo, recebi uma mensagem, tinha mesmo representante do Liverpool. Eu não gosto de ficar só com uma versão. Se eu obtenho uma informação com detalhes de que tinha, eu vou dizer que tinha. Agora, isso é problema do Grêmio com o Luan, com o Jair Peixoto, com o Gilmar Veloz, que o Grêmio faça o melhor negócio e que consiga arrecadar todo o dinheiro que é do Grêmio. O Grêmio formou esse guri de A a Z, né? Ele chegou aqui, começou a jogar com 18 anos, foi tudo no Grêmio que ele se desenvolveu, né? Desculpe aí, Marcão, agora é tudo contigo. Flávio, boa noite. Maurício, boa noite. Boa noite aos telespectadores. Quer falar do Espinosa antes, para depois entrar nesses outros assuntos? Eu vou começar pelo assunto que te traz mais fortemente. Eu vou até dizer o seguinte, eu não vim aqui para ofender ninguém. Sim, eu sei disso. Mas eu discordo do que tu disseste, que não houve ofensa. Eu não lembro exatamente mas escuta uma coisa, eu vou te ler aqui, porque eu me dei o trabalho de gravar, obviamente, sim. E de reproduzir as expressões. Tu leste este texto que eu vou ler agora. Há 2 anos divulguei aqui neste grupo e também publiquei no Facebook, basta olhar minhas postagens, que Romildo Bolzan será candidato ao governo do Rio Grande do Sul ou Senado. Ele continua presidente do PDT, embora esteja licenciado. Afirmou várias vezes que não tem mais qualquer aspiração política. Mas se realmente não tem mais pretensões na política, por que não renunciou ao invés de apenas tirar uma licença? Perfeito. E mais, informações vindas do Diretório Regional do PDT dão conta de intensa movimentação política de Bolzan. Para ser eleito a um cargo majoritário, é essencial que a outra metade do Estado não seja agredida. Os votos dos vermelhos são indispensáveis para a eleição ao Senado ou governo, por isso a atitude de Romildo. Essa notícia é apenas a confirmação do que afirmei no passado. Quem viver, verá. E baseado nisso, perguntei até para o filho do Romildo se ele também estava proibido de criticar a torcida do Inter. A notícia que dizia o seguinte, que o presidente Romildo tinha proibido a sua diretoria de tocar flauta no Internacional. Em suma, era isso. E acho até que é direto para algumas pessoas ali que são flautistas contumazes, né? Tu leste essa pergunta e perguntasse o que achavam. Aqui estava Adalberto Aquino, acho que aqui estava o Yura. Adalberto Aquino, né, perguntou, quem disse isso? Disse o Marco Antônio Souza. Aí eu vou ler para os telespectadores o que ele disse. Esse tá louco, de uma hora para outra manda contra todo mundo. Não sabe nem o que está falando. É um advogado que se acha muito grandão, o dono da verdade. O Marco não me engana também. O tio dele foi político. O pai também foi. O irmão foi secretário e tu corrigiste que tinha sido ministro. Quando essa... eu quero dizer o seguinte, lido assim, foi político, na atual conjuntura e com o ar de desdém que ele se pronunciou... Eu acho que quem estava aí era o Sopa de Granada, acho. Pode ser. Eu posso dizer que uma pessoa, por exemplo, é judeu e posso dizer isso de uma forma, a mesma palavra, a mesma expressão, de uma forma ofensiva ou não. Agora, se referir da forma desdenhosa, ridicularizando no atual momento político, isso é ofensa. Mas eu vou me pegar o seguinte, é porque eu acho até que o Yura não sabe o que é uma pessoa louca. Uma pessoa louca é uma pessoa irresponsável. É uma pessoa que faz coisas sem saber e que não se responsabiliza pelo que faz. Não é o meu caso, Yura.
tudo que eu fiz até hoje, eu tenho orgulho de dizer isso, é isso que eu ensino para o meu filho. Tudo que se faz olhando, se faz assinando, não se faz fofoquinha. Tu sabes que eu conviveste comigo no Grêmio, que eu nunca fiz isso. Nunca. Tudo que eu tive que fazer, eu fiz e assumi. Louco é quem não assume a sua responsabilidade. Portanto, eu não sou louco. Eu quero dizer mais, eu sou um profissional. Eu vivo exclusivamente do meu trabalho. Colocar num profissional liberal, um advogado, a pecha de louco é uma ofensa, sim, Rec. Porque isso, imagina um cliente dizer, pô, eu tenho um advogado que é louco, que não é responsável pelo que ele faz, que faz coisas, como ele disse, que nem sabe o que está falando. Mas que isso? Mas o que é isso? Eu nunca o ofendi. Eu convivi poucas vezes com ele, eu não sei nada da vida dele, eu sei que foi um ex-jogador, bastante razoável do Grêmio, bastante razoável, um bom jogador, até ponto. Foi remunerado para isso. Ele não jogou de graça no Grêmio, não fez nenhum favor, como é justo e correto. Agora, o que eu sei dele é que ele tem uma casa que fornece material para dentista no centro da cidade. É tudo que eu sei dele, nunca me envolvi com a vida dele. Agora, eu não admito que ele venha dizer isso. Isto aqui é ofensa. Eu vou deixar passar essa vez. Mas não repita. Não repita, porque isso não está certo. Isso aqui não está certo. Agora, o pior de tudo, o que aconteceu? É ter dito isso nas minhas costas. Se alguém me diz isso aqui olhando, tá bom, eu vou ter chance de me defender. Agora, dizer quando eu não estou aqui... O que eu fiz hoje? E tu sabes que eu mandei cópia para ti e para o Maurício. Eu mandei uma mensagem para ele, comunicando, e eu vou ler a mensagem, não tenho aqui, mas eu tenho aqui no telefone, comunicando. Eu também. Que eu responderia para ele. E a mensagem é... Não, até dizendo que gostaria que ele estivesse junto. Eu te pedi, Rec. Ia virar um bate-boca e tu não ia conseguir responder. Eu te pedi. Então eu vou dizer o seguinte. Senhor Júlio Titoff, que é o nome dele, que eu não sabia, fiquei sabendo há poucos dias atrás. Para minha absoluta surpresa, no início desta semana fui informado por um amigo que eu havia sido gravemente ofendido pelo senhor no programa Cadeira Cativa, TV Uba, Luiz Carlos Rec, no dia 27/7. E mais e muito pior, suas ofensas atingiam também meu pai e irmão, ambos já falecidos. Infelizmente, as ofensas foram proferidas quando eu não estava presente para me defender ou defender meus familiares que não estão mais entre nós. Imediatamente pedi ao REC o direito de resposta e hoje, 10/8, estarei no mesmo programa para lhe responder. Insisti que o REC para que o senhor estivesse presente, fosse convidado, evitando assim que eu me referisse ao senhor na sua ausência. Contudo, o REC não aceitou meu pedido, até porque as ofensas contra mim foram preferidas pelas minhas costas. Assim, para não fazer da forma como o senhor fez comigo, estou lhe comunicando que me referirei ao senhor no programa Cadeira Cativa da TV Cuba, hoje, dia 10/8 de 2017. O senhor pode ficar tranquilo, não lhe ofenderei. Apenas farei a minha defesa e das pessoas por mim queridas que não estão presentes para se defender. Mandei com cópia para ti, para o Maurício e para o senhor Júlio Titoff. Então, o que eu queria dizer, Rec, é o seguinte, o texto que eu escrevi é uma opinião pessoal minha. Não tem nenhuma ofensa ao presidente Romildo Bolzan. Não tem nada. Eu estou constatando um fato, que, aliás, foi corroborado por um convite. Por um convite, eu até vou me permitir. Não recebeu o convite? Não, me mandaram, obviamente, né? Não, é que daqui a pouco recebeu. Era um debate entre religionários. Mais forte. Não, mas é interessante para que vejam. Uma conversa do presidente com os integrantes do PDT. Eu não sei se a Câmara consegue chegar aqui. Acho que chega. Eu acho, sim. Aproximamos o que der aí. Aí, ó, chega bem. Ih, super bem. Pegou bem. Ó, venha participar de um bate-papo. Papo com o Romildo Bolzan Júnior. Ó, ninguém vai no PDT bater papo sobre o Grêmio. É bom. O Grêmio está em alta. Mas... Estou brincando, né? Não, mas eu acho que é justo. Rec, eu não tenho nada na minha família, como o Espinosa disse, como o Iura disse, mas não de uma forma ofensiva. Eu me orgulho de ter tido políticos que foram corretos. O meu irmão, Paulo Renato, ele ocupou os maiores cargos desse país. Durante 8 anos, ele esteve entre as 3 pessoas mais importantes desse país. Ele morreu pobre. Ele tinha um apartamento de 3 quartos com 20 anos de uso e um carro com 5 anos de uso. Esse foi o cara que foi um dos mais importantes desse país por 8 anos. Esse aqui não podia morrer. Pois é. Meu pai, todo mundo sabe, veio da aposentadoria de funcionário público até o resto da vida. Embora tendo muitos cargos também.
Portanto, eu quero dizer o seguinte, eu não tenho problema nenhum se o presidente Romildo Bolzan quiser ser candidato, se o preço disso for ele dar para o Grêmio o título da América, o título mundial, o Campeonato Brasileiro, ok. Agora, o que eu não gosto, o que eu acho errado, nojento para mim, é mentir. É dizer o seguinte, eu não vou em hipótese alguma, e está fazendo essa atividade partidária, que parece só um pouquinho, ninguém faz esse anúncio aqui, se não é uma atividade partidária. Não, aí parece só um pouquinho, aí eu também não sou bobo. Não sou louco e nem bobo. Mas não é, de repente, preparando para continuar o exercício da atividade política pro futuro, terminar o cargo no Grêmio? Mas então por que... O filho do presidente então, negou aqui sexta-feira, de novo, que olha, o pai que diz, ele cumpre e vai cumprir mas eu não até o tenho, final. mas ótimo se ele fizer. Mas eu quero dizer o seguinte, eu não ofendi em ponto algum na manifestação. Não, concordamos. Eu apenas fiz uma constatação e em troca disso vem aqui uma pessoa que eu não tenho nenhuma relação, dizer que eu sou louco, que eu não sou responsável, que eu sou grandão. Eu sou grande na altura, eu não sou grande para frente, isso é verdade. Isso é verdade. Não, eu sou grande na altura, não na barriga. Não, para aí. Agora, se eu me acho grandão, isso é uma opinião dele. E quero dizer mais. O Yura, o mesmo desdém que ele falou do meu pai aqui, e a isso eu não admito, porque falar de pessoa falecida, meu caro Yura, é muito feio. Essa é a pior coisa que alguém pode fazer. Eu entendi que ele estava falando que vocês eram polêmicos. Mas o que o Paulo Renato teve de polêmico na vida? Não teve filho, nada, é uma pessoa extremamente pacificadora, pelo contrário. O Paulo Renato é diferente. Mas qual foi a grande polêmica que meu pai se meteu no Grêmio, porque ele defendeu? Agora, quais foram as polêmicas que eu me meti? Aí eu vou dizer, eu fui lá e acusei a empresa que aliciou o Adriano, aquele jogador que fugiu do Grêmio. Isso eu fiz. Eu votei contra, o único voto contra a aclamação do presidente Paulo Odoni, que, aliás, o Yura votou a favor, aclamou, como todos que estavam lá, aclamaram. Eu fui o único, tive coragem. Yura, eu quero dizer para ti e para outras pessoas, não se confunde loucura com coragem, com responsabilidade, com alguém que fala e diz na cara. Isso pode parecer louco para os covardes, para as pessoas que imaginam o seguinte: pô, como é que ele faz isso? Eu faço, porque eu não tenho nada, eu não quero nada. Se eu quisesse alguma coisa do Grêmio, eu já teria sido presidente quando convidado, fui praticamente eleito. E pouca gente sabe disso. Estou dizendo pela primeira vez aqui ao vivo. Eu não quero nada do Grêmio, trabalhei para o Grêmio de graça, fiz inúmeras coisas, inúmeros trabalhos. Nem aceitava pegar antecipação de viagem? Uma das vezes eu fui lá para conseguir o selo do Grêmio lá, é uma coisa inédita, que nem 100 anos. 100 anos, no centenário, e o presidente Guerreiro me disse, passa ali na tesouraria, faz um vale, vê quanto precisa levar. Eu digo, não, presidente, é zero. Eu viajei inúmeras vezes, porque não tem uma nota de restaurante minha lá, não tem uma nota de táxi, eu pagava tudo no meu bolso. O cara vir dizer isso? Parei só um pouquinho. Louco não, eu assumo o que eu digo. Essa é a diferença. É que as pessoas não sabem discernir a pessoa que luta e assume o que diz. Isso é assim que se faz. E quero dizer mais, eu fiquei mais enojado ainda, porque inúmeras vezes ele exaltou meu pai. Dessa forma desdenhosa que ele falou, colocando nesse balde sujo dos políticos, que é a realidade hoje, claro que tem exceções, nesse balde sujo que ele colocou meu pai e meu irmão, que não fazem parte dessa turma, o que eu quero te dizer é o seguinte, ele dizia, teu pai foi o maior diretor que eu tive no Grêmio, e vou usar a expressão que ele me disse, o teu pai era durão, mas, abre aspas, palavras do Yura, boleiro gosta disso. E quem o conhece sabe que ele usaria essa expressão. Por isso que eu fiz o contraponto dizendo que ele não entendia como tão... Não, mas ouvindo, se disser assim, se tu ler as palavras é uma coisa, é aquele negócio, eu dizer assim, fulano é judeu, eu posso estar dizendo isso de uma maneira ofensiva ou não. Bom, então, só para concluir, e muitas vezes eu nunca tive nenhuma divergência com o Yura, agora, só porque ele ganhou um carguinho lá no Grêmio, diretor do futebol feminino, que, aliás, se é para abrir um parênteses sobre futebol feminino teria que ser dirigido por uma mulher. O treinador tinha que ser uma mulher, certo? Se o futebol é feminino, eu entendo assim, estou errado. A seleção americana, que é a campeã aí, que ganha tudo, a treinadora é uma mulher. Mas a do Grêmio é uma mulher. Ótimo. Que bom. E acho que a diretoria também tem que ser mulher. Eu acho que o Yura poderia prestar outro serviço em outros. Ele tem capacidade, conhece futebol, jogou lá nas categorias de base, agora no futebol feminino.
Eu, pessoalmente, acho que está sendo mal aproveitado. Vamos fazer o seguinte, para a gente ficar com ainda bastante tempo, o Flávio Doc também está aqui, o Internacional está vivendo um pouco mais de calmaria. A opinião do Marco Antônio também é muito importante sobre o episódio de Arena, porque estudou de A a Z, né? E como ele disse, eu falo na frente e tal, e até gostaria de vir aqui debater com o Antonino, mas o Antonino é quem não quer debate. Mas eu estou à disposição, Antonino quando quiser. Eu já me coloquei à disposição para debater esse assunto. Até com o Beto. Bom, o Beto nem se fala, mas o Beto a gente não sabe quem é, o Beto de tal aí, não sei quem é. Daqui a pouco ele vai falar, não, tem um Beto de tal. É o Beto de Novo Hamburgo? Ele aparece. O Beto vai te dar uma porrada também. O Beto de tal. Bom, pode ser que ele tente, pode ser que consiga ou não consiga. Aí é outra coisa. Ele vai tentar, se ele vai conseguir ou não é depois. Pode ser que ele leve também, não sei. Eu leio na medida do possível alguns recados. Alguns recados não dá para ler. O cara chega e diz um troço aqui que vai me arrumar uma confusão. Já voltamos. Eu vou dar duas notícias aqui que eu prometi que ia divulgar e vou divulgar. São polêmicas. Um dos argumentos do procurador, para não levar muito em consideração todas as propostas que o Grêmio está recebendo pelo Luan e tal, e ir muito a fundo, é que o Luan teria, para receber do Grêmio, porque quem me passou merece fé, mas como eu não vi os documentos, então eu sempre não ia, né? Teria R$2.450.000 de atraso, o Grêmio tem com ele. Assim como, a mesma fonte me disse que o Grêmio está devendo 4 meses para o Flamengo. Como a gente fala mal do Atlético Mineiro e tal, e aí, agora com Facebook e YouTube, não sei o que, fica para o Brasil inteiro, o Grêmio está devendo 4 meses, 4 parcelas do glorioso zagueiro, o Wallace Reis, que já nem está mais no Grêmio. Outra coisa que eu ameacei desde ontem ao meio-dia, e fiquei de falar ao meio-dia, falar à noite, fui enrolando, mas era para manter a audiência mesmo, manter a sua ansiedade viva aí pela notícia. 10% é do homem do arroz, 10% é da K2, que eu fiquei dizer quem era a K2 e acabei enrolando e não disse, e 10% é do Jair Peixoto, e 70% do Grêmio. A K2 é o Tubarão, onde tem lá o Paulo Samuel, o Júnior Chávari, tem o Bruno Junqueira, o William Lampert, muita gente que saiu daqui que era ligada o William Lampert era ligado à imprensa, e os outros 3... O William é assessor lá. O Bruno Junqueira é empresário de futebol, o Júnior Chávari cuidava das categorias de base do Grêmio, inclusive foi um dos responsáveis, parece, pela vinda do Luan para cá. E o Paulo Samuel era o chefe de gabinete do presidente Fábio Koff, parece que também está lá. Então, só para... Esses 10% para mim é um mistério da Santíssima Trindade. O que o Tubarão tem a ver com o Luan? Não, mas é que a gravidade... Daqui a pouco é o seguinte, o chinês... Os 10 milhões nós estamos falando de 2 milhões de euros. Não, pai, só um pouquinho. 10%. Não, pai, só um pouquinho. Não é assim. O K2, só se esse K2 aí, essa empresa, que é de um ricaço, não sei se é chinês ou árabe, eu sei que é um cara que tem muito dinheiro. Né? Não, coreano. É uma empresa coreana. Emprestou um dinheiro para o Grêmio e o Grêmio deu 10%. E esse percentual só vale pela anterioridade, né? Que de 2015 para cá ninguém pode ter participação nenhuma, né? Em tese, né? Oficialmente não, mas todo mundo tem pedaço de tudo, né? É um negócio que não funciona. Não pode ter, a FIFA proíbe, mas todo mundo tem. K2 Soccer SA. É isso aí. Da onde é que é a origem? Não, eu só li o nome completo. É a empresa porque, que administra o Tubarão? É a empresa, porque aqui eu busquei justamente o nome completo, é só jogar no Google. Empresa K2 investe no Tubarão. Que aí surge uma matéria do próprio Tubarão. Mas aí se tu botar ela, vai te dizer o seguinte, onde é que essa empresa está registrada? Vamos descobrir. Vai te responder. Ele responde tudo, Maurício. Não sei se tu sabe disso. Sabe? Doutor uma Google novidade sabe. Agora que o doutor Marco Antônio descobriu da internet. Mas, eu acho que enquanto o Maurício procura, eu acho que o Flávio está tendo um pouquinho menos de trabalho agora. Pois é. Até para puxar o foco um pouco para os vermelhos. Tá, e o Grêmio, eu não acho que o Grêmio produziu uma crise. Os resultados evitam crise. E o Grêmio está muito bem dentro de campo, sobrando. Aliás, o Tite hoje, na entrevista, disse que só tem 3 times competitivos no Brasil. E todos nós sabemos de cor e salteado quais são os times, né?
Grêmio, Corinthians e Santos. E o Santos é competitivo na Vila. E aqui, contra o Grêmio, para aguentar o Grêmio aqui, jogou na retranca, é outra coisa. Não foi competitivo. O Grêmio é competitivo jogando na frente. Mas vamos saber como é que anda lá o co-irmão. O vermelho. Aproveitando a deixa. Rei na paz, a poupança é boa, mas é de 3 pontos só. Rec, mas Tu vem com essa conversa de novo. desde o início. Não, essa chance não existe. Não existe a chance do Internacional. Ano passado você dizia que não existia de cair também. E Vamos à aconteceu. análise de um dirigente. E aconteceu. Como é que você analisa a análise do Marco Antônio? Boa Você noite. acha que não existe essa chance? De não subir? De não subir. Os times são Como é que o Inter lida com a isso? estrutura é completamente Porque diferente. no começo eu acho que todo mundo achava que o Inter ia sobrar. Ainda começa tocando 3-0 fora de casa No no Londrina, Londrina. que é postulante. Aí aumenta a expectativa positiva. Mas depois vem Boa, vem Paraná, vem ABC. Figueirense, vem Oeste. ABC, vem o Oeste. Não, O próprio jogo do Criciúma. né? Luverdense, Criciúma. Tudo isso aqui no Beira-Rio. O próprio jogo do Criciúma, né? Mas boa noite, Rec, boa noite, Marco, sempre Maurício, saudando sempre a tua participação, que Obrigado. nosso debate se dá sempre em alto nível e eu acho isso muito saudável e positivo. Não te atravessa que tu viu ele, já respondeu pro Yuri. Então a Mas gente, ele jamais faria o a gente que começa prevenindo, mas é verdadeiro o elogio e eu acho isso muito E a positivo. recíproca. Já começou pedindo vênia. E, Rec, me parece que o Inter está no caminho de confiança dentro daquilo que planejou ou dentro daquilo que precisou se reestruturar. Eu acho que não é confiança, acho que é coerência. Eu acho que mantida a coerência... O técnico foi coerente. eu tive- Ele apanhou muito. Ele apanhou bastante. Eu tive a oportunidade de acompanhar o time em Recife, quando o Guto iniciava o trabalho, e estava em Campinas na última rodada agora também. E o que a gente vê, na verdade, é a sequência do trabalho e a confiança do trabalho do Guto, porque a gente tem acompanhado e está acontecendo exatamente dentro daquilo que o Guto e que a comissão técnica, quando assumiu, nos apresentou como diagnóstico e como tempo de solução também. Sendo assim, cara, o que eu percebo, basicamente, é que o Inter está evoluindo, está mantido o esquema tático, o que é muito importante. O Inter vem de 3 vitórias e, a partir de agora, o que a gente espera aí é sábado, casa cheia, o Beira-Rio com 40 mil torcedores no mínimo, a gente tem as melhores expectativas, mas, acima de tudo, é ressaltar, sim, a confiança e a segurança da coerência do trabalho feito pelo Departamento de Futebol e pelo Guto Ferreira. Quando eu falo em coerência, é o seguinte, ele relutou. Ele pensou num 4-3-3, exagerou um pouco. É natural que procure as peças conhecendo. Não, eu acho natural mesmo. Conhecer o grupo. Conhecer o grupo, Mas é que já tinha um técnico anterior que fez e deu errado. recuperando fisicamente alguns para poderem desempenhar a função que ele precisava. Isso ficou muito claro. Eu achei que ele custou a ver que o Klaus era melhor que o Danilo Silva no momento, não sei no futuro. Né? A gente Mas, tem pelo visto amor de Deus, o Klaus um muito dá segurança, seguro. outro dá insegurança, ele escala o que dá insegurança. Eu acho que ele custou, mas agora ele está mostrando coerência. E está sendo coerente em manter o esquema Deixou o Camilo na reserva, que foi contratado como acréscimo, e é acréscimo. também. É um belo acréscimo. Porque nós temos que entender, né, Marco Antônio, Flávio, que na Europa não tem esse negócio. O cara chegou, o time está pronto, está ganhando, espera um pouquinho. O Renato está mostrando isso aí todos os dias, deixou Bolanhos na reserva. Hoje encontrei o Douglas na festa dos pais, lá no colégio, brinquei com ele. Tá tua vaguinha te esperando lá, né? Porque Como é que ele o tá? admirador está inteiro, está fininho, É? fininho, caminhando rápido. Volta em E setembro. até né? disparou na minha frente quando eu comecei a puxar assunto. Ele Ele já viu tá que ia vir correndo? mais pais. Ele já está correndo? Já tá pronto para voltar. Aí ele disse, não, o time está bem, não tem vaga para mim. Eu disse, Sabe que "Não." eu já fiz essa cirurgia? Né? É terrível, né? O segredo é a recuperação. Sabe que eu fiz uma coisa? 90 dias depois de ter feito a cirurgia, eu corri um triatlo. Não, é louco. Mas eu fiz... Agora eu e o Yura, viu? Tu vê, Mas tu vê a diferença. Sem direito de resposta. Não, mas tu vê a Sem diferença. direito de Mas tu vê a Júlio diferença. Rec. Tu vê a diferença Não, que eu tu te disse. aceita a brincadeira. Não, mas tu vê a diferença. Quando é aquela história, tu pode dizer que uma pessoa é judeu. Isso. Eu tinha um amigo. Acabei confirmando a tua tese. Exatamente. Tu dissesse no sentido carinhoso, ele disse no sentido ofensivo, Sim, a mesma porque tu palavra. tinha que preservar, que foi o que o Douglas fez. Começou caminhando devagarinho. Eu Mas encontrava ele na garagem lá do edifício, ele devagarinho. Sabe Quer dizer, quantas horas? o filho dele estuda no colégio da minha filha, ele é meu vizinho, então eu tenho contato Sabe com o quantas Douglas. Sabe horas eu bem. fazia de fisioterapia? 5 horas por dia. Eu acordava às 5 da manhã, fazia fisioterapia de manhã, fazia ao meio-dia e terminava à noite, eu fazia mais fisioterapia. É bravo, né? É o segredo.
Mas levou a sério, mas mesmo assim fez um triatlo no meio. Não, no final, depois de 90 dias. Para Depois de 90 completar. Mas é mais de 90 dias. Não, eu estou dizendo o seguinte, quando completou 90 dias eu corri um triatlo. Pois é, o Douglas foi mais precavido, é que o Douglas é atleta profissional, ele não pode forçar nada, né? Ele Não, pode mas eu não errar. forcei. Eu fiz um. O Douglas hoje, só para responder, ele disse, não, o time está pronto. Eu disse, não, mas tem uma vaga agora, a do Luan, e ele riscou, não me deu resposta, me deixou falando sozinho. Quando ele viu, juntou mais uns 5, 6 pais que gostaram da conversa, né? Claro. Que ninguém estava chegando nele. Aí quando ele viu que era eu, veio me cumprimentar, né? Aí, quando deu o bolinho, ele, não, o time está pronto, não tem lugar para mim. É uma maneira de... Importante ele demonstrar essa consciência também, né? mas ele Consciência joga de muito, grupo. né? Como ele terminou o ano, foi um desastre o que aconteceu com ele. Aliás, o Grêmio se assustou e agora todo mundo cobra. Ah, vocês também diziam. Não, tu, todo mundo, pô. Foi o melhor jogador. Especial. Tu em especial. Que defendeu nos piores momentos, até no descrédito. Agora, depois de ser campeão da Copa do Brasil, jogando o que ele jogou, pifando 200 vezes os jogadores do Aquele Grêmio. gol que ele fez com aquela corrida que ele deu, foi contra o... Ele chegou batendo? Na semi. Não sei. Uma que ele pegou uma bola que até o... aquele gol foi sensacional. Ele sabe. O ano dele foi sensacional. Como é essa empresa aí, a K2, de onde é que é? Na verdade, eu até mostrei pro REC que, assim, existe, e aí eu comecei a buscar com relação aos sócios. Vamos manter em segredo? Não, mas é que existem 11 empresas com essa nomenclatura ou nomenclatura parecida, com boa parte do mesmo quadro social. É um grupo. Estas Quem são os Tá, sócios? mas aqui depois do intervalo, Conglomerado econômico. Depois do intervalo. Tá, quem são os sócios? Os sócios? É. Consulta realizada, vamos lá, receita.fazenda.gov.br. Qualquer um pode consultar, digita o CNPJ da empresa. Informação pública. É uma informação Aberto. pública. É. Quando acessa a certidão relativa ao CNPJ, tem ali embaixo um botãozinho. Conheço o quadro social. Enfim, eu volto na tela depois para dizer. Sócios. Presidente da K2 Soccer SA. Zo Kim. Tá, mas ele tem quantas empresas? Deixa eu ir na outra tela aqui, que aí é outra tela. Tem 13 empresas. Tá. 11 em Santa Catarina, uma das quais a K2 Soccer SA, Tá. uma em São Paulo e uma no Rio Grande do Sul, aqui em Porto Alegre. K2 só E a nacionalidade do cara é o quê? coreano, parece. Acredito que é. É coreano e ele tem empresas... Em Santa Catarina. Brasil. Investidor em Santa Catarina. 11 empresas em Santa Catarina, uma em São sabe Paulo. o que é? É que aqui no Brasil é muito fácil abrir empresas. Aqui não tem burocracia. Não tem burocracia. Não, então é uma coisa muito fácil. Por isso que ele, certamente, ele resolveu abrir todas essas empresas aqui no Brasil. Tu tá sendo irônico. Mais fácil que na Coreia, provavelmente. Claro. Vá que ele seja norte-coreano. Que ele seja amigo lá do maluco lá. Vamos ver. Não, por exemplo, uma das empresas que ele tem é SPE, GFI K2 Soccer, Administração de Negócios Esportivos Limitada. Então, são empresas Tem desse alguma ramo. aqui em Porto Alegre? Tá. Tem uma em Porto Alegre. Qual é o endereço? Depois eu busco aqui. Calma, Marco, calma. Endereço Diretores da comercial. empresa: Luiz Henrique Martins Ribeiro, Juliano Brown Dip e José Domingos Chávari Júnior. Juliano o quê? Juliano Brown Dip Brown? e José Domingos Chávari Júnior. Esse é o que foi diretor do Grêmio lá? Acredito que sim. Era o Quando Júnior é- Chávari. E quando ele era jogador? Não. Não, O ele Luan? Não. Esse, qual é o nome dele? Ele era diretor das divisões de Chaves, base. o Chávari. Ele era diretor das categorias de base. Quando o Luan jogava nas categorias de Sim. base. E agora a empresa dele tem 10% do passe do Luan. Ele teria participado da vinda do Luan na época, né? Sim, mas ele participou como funcionário do Grêmio. Ou quando veio, já veio com o Luan junto. Ele passou 2 vezes pelo Grêmio, né? 2 vezes pelo Grêmio. A situação cadastral da empresa, ou seja, quando ele entrou como diretor, segundo o site da Receita Federal, a gente pode até mostrar aqui, é tudo extrato, Não, mas quem quiser- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, é só consultar. Quem tá? quiser duvidar, que vá atrás. Na internet se acha o CNPJ das empresas e tudo mais. A situação cadastral, segundo a Receita Federal, é de 11 de abril de 2013. 4 anos e meio. Então, 4 anos e meio. 4 São os anos, dados que aqui exatamente estão. 4 anos. Tá, mas e o...
bom, agora fiquei mais encucado ainda, porque o Luan está há mais tempo no Grêmio. O endereço dessa empresa é no centro de Florianópolis. Por isso que não estamos mais no conselho do Grêmio, viu? Tu já ia fazer um bafafá. Mas só um pouquinho. É a história aquela. Tu tem um diretor, um ex-diretor, carregado da construção da Arena, que está na Lava Jato. Isso foi alvo de uma diligência da Lava Jato. Ele na negou casa aqui, dele. disse que não acharam nada, que nem abriram No processo mínimo. contra ele. No mínimo. É que quando se fala em 300 milhões de dólares, 400 milhões de dólares, o Doleu disse que veio entregar mais de uma vez, né, para mais de uma pessoa também, 500 mil dólares, 500 mil reais, não sei se era dólares ou reais, mas provavelmente fosse dólares, é um Doleu, né? Só um pouquinho, o conselho tem que, no mínimo, querer saber o que é isso. Ô, presidente Carlos Bittermann, aí só um pouquinho. Aí sim. Não, isso é Mas uma ele agora não é mais grosseira. conselheiro, né? Ele saiu. Mas ele é sócio? Mas a questão ética envolve sócios, até porque para ser conselheiro tem que ser sócio. Não. Isso não pode. Não pode. Tem que pelo menos querer saber o que houve. Sim, que foi o que eu tentei fazer, trazendo ele aqui, perguntando até meio já a posteriori, né? Porque esse assunto já meio que caducou, né? Passou. Se ele foi inocentado e tudo mais. Aonde foi inocentado? Ele disse que não chegou nem a abrir um processo contra ele. Que não houve... Que a vida foi não vasculhada foi o e não... suficiente para... Não não apresentaram acharam nada e tal, que ele anda de cabeça erguida, continua trabalhando, continua indo a todos os jogos do Grêmio, disse aqui. É a mulher de César, né? Às vezes não basta ser honesto. Mas é o que você disse, para o Grêmio sem é fazer suficiente. relação à pessoa, pelo amor de Deus. Para o Grêmio não foi suficiente, claro. E que eu não ouvi falar de investigação nenhuma, talvez não tenham levado, talvez esteja lá na prateleira, com toda essa bandalheira que tem aí para desvendar. Mas isso aí é peixinho de aquário e pescaria de tubarão. É a verdade. Ficou a palavra dele aqui, né? Não. Bom, mas, Flávio, melhorou também a ouvidoria, porque imagina esse homem que não ouviu. Em 4 Tá mais meses, tranquilo. Tu achou que tu ia se internar, né? Tá mais tranquilo, sim. A gente está vendo uma expectativa melhor no ambiente de um modo geral, Rec. Por exemplo, para sábado está sendo programada uma série de ações muito interessantes, muito diferentes. O check-in da parte inferior do estádio está esgotado. Então a gente já tem 21 mil, quase 22 mil pessoas confirmadas. A expectativa é realmente que a gente gire aí em torno de 40 mil pessoas. E então, me parece que sim, que melhorou o clima como um todo, inclusive dentro da torcida de um modo geral. Certo. O que o torcedor diz, até por curiosidade, a respeito, por exemplo, agora tem Camilo, que é para disputar com o D'Alessandro, ou se é alternativa ao D'Alessandro. O Sacha, que estava em desgraça, foi vaiado no alto-falante e virou salvador da pátria. No mesmo dia, ele estava indo para São Paulo antes do jogo, trocado pelo Wellington Ney, que não veio para cá porque não quis. Essa notícia não foi divulgada por inteiro, né? O Wellington Ney não quis a troca, porque ia acontecer a troca. Eu não sei como é que o Inter ia fazer. Ele ia jogar de noite, ia resolver o problema contra o Oeste e depois, no outro dia, embarcar para o São Paulo. Mas aí o Wellington Ney não quis e tal. Mas tá, eu sei que tu não pode entrar nesses pormenores, eu estou fazendo só um adendo explicativo aqui. O que o torcedor diz a respeito dessas figuras mais carimbadas assim? A gente tem visto, na verdade, de um modo geral, eu entendo que a torcida estava um pouco aflita, um pouco ansiosa, com aquela sensação de não ter feito nada, de repente, ano passado, ou de ter agido pouco, e quis agir esse ano, então, de certa forma, ressaltando que o vandalismo não é a atitude do torcedor, né? O torcedor é o que apoia, é aquele que nos manda as mensagens de apoio, querendo o melhor do time sempre. Então, o que a gente vê é sempre um apoio e muito respeito aos ídolos do clube, principalmente ao D'Alessandro, que é um jogador fundamental, né? A gente tem ouvido algumas críticas, apesar da idade dele, e me parece que são equivocadas essas críticas. E o Sacha na mesma linha. A gente viu ele evoluindo a parte física, pegando confiança, retomando a confiança, e segue a mesma linha de todo o resto do elenco, né? Que a partir do momento em que tiveram a segurança na forma de jogar, tiveram a segurança de que, trabalhando a parte física, conseguem render aquilo que esperam, né? Que se espera deles,
o apoio da torcida é natural que venha junto e as 3 vitórias não foram por acaso, eu tenho certeza disso. O Beto gosta, ele gosta de uma polêmica. Eu vou ler porque hoje dá para ler. Hoje ele está sendo meio que sarcástico e tal. Né? Mas eu acho que ele entendeu o conteúdo. Mas, em todo caso, vai lá. Eu brigo com o Beto muito mais que tu, porque eu brigo todo dia. Né? Então, tu é uma vez a cada 15, 20 dias. Eu é todo dia. Boa noite, Rec. Mas ele gosta do programa, porque ele assiste sempre. Então, tem que dar satisfação pro Beto. Beto de tal, como tu diz, né? Eu já convidei ele para ir tomar um café lá no meu escritório. Não, mas ele existe porque ele foi lá comprar na Classe A Informática na época lá e o Fernando me ligou bem num dia que eu estava no hospital para fazer um outro dia eu estava aqui, como é o nome dele? O Matiela, disse Matiela disse que conhece ele, que ele não é virtual. Que ele, não é físico. Eu sei porque uma vez ele foi falar com o Matiela. Mas fica chato, né? Eu não gosto de chamar a pessoa assim, Beto. Mas quem é o Beto? Tem tanto Beto aí. Alberto Youssef. Não, pode ser o Albertinho Limonta. Alberto Youssef é o do Leme. Alberto Roberto. Pode ser o Albertinho Limonta também. O Alberto Youssef é o dinheiro. É o homem do dinheiro. Pode ser o Albertinho Limonta também. Olha aqui, ó, boa noite, Rec. De 315 conselheiros, acho que é isso, o único que votou contra foi o senhor Marco. Muita honra. Quer dizer que os 314 estavam errados. Larguei. E será? Agora é para ti também. É pau para toda a obra aqui. Ó. E será que aumentaram mais 8 mil sócios no Coirmão? Ele se invoca. Ele quer dizer que o Grêmio já tem mais sócios pagantes do que o Inter. Que o Inter afunda, e o Grêmio nunca chega nem perto, e que toda vez que o Inter ganha 2, 3 partidas, tem mais 8, 9 mil sócios. Eu agradeço o Beto sempre, a audiência dele e a visitação ao nosso site. Mala carinhosa. E se ele quiser ir sábado ao Beira-Rio, ele está convidado, vai estar... Olha que ele vai. Vai ter um monte de ações programadas aí pelo nosso departamento de relacionamento social, o marketing, a administração, está todo mundo trabalhando para fazer sábado uma experiência muito diferente, muito bacana para o nosso torcedor. Então, está todo mundo convidado, o Beto, inclusive, que ele não vai se arrepender. Mas deixa eu esclarecer o Beto de tal aí desse negócio aí. Meu caro Beto, o que eu quero te dizer é o seguinte. Antes dessa eleição, o ex-presidente Paulo Oddoni declarou, e eu tenho essa matéria guardada, que ele não poderia se submeter à humilhação de uma eleição. Olha, Beto, eu acho que essa frase que reproduz o pensamento do presidente é exatamente o que não poderia acontecer. Nada pode ser maior do que o Grêmio. O Estatuto do Grêmio não previa aclamação. E se tu quer saber de uma coisa, o presidente Flávio Bino também foi aclamado. Não com o meu voto. Não com o meu voto. O Estatuto do Grêmio não prevê a aclamação. Pelo contrário, ele prevê o voto secreto. O que aconteceu da forma como foi feito? O meu voto se tornou público. Só que eu fui o único que tive coragem de fazer isso, meu caro Beto. Porque os outros que eram contra, me perdoe, se cagaram. Se borraram. É bom. Tá? É isso que aconteceu. Porque se fosse ele... Por que o presidente Paulo Oddoni não queria eleição secreta? Porque surgiriam muitos votos contra ele. Infelizmente, os outros não tiveram a coragem que eu tive. A mesma coragem que eu tenho, meu caro Beto. Vai lá tomar um café comigo, vamos conversar. Tu viu isso aqui com o episódio do Iura agora? Eu sou uma pessoa educada. Foi bem. Olha eu sou uma pessoa educada, não agredi de maneira nenhuma, apesar de ter sido... Aliás, tem uns 40 recados aqui que eu não vou ligar, porque fazem também uma ilação, que aquele dia, se você acha que foi agredido, coitado do Sopa, que ouviu horrores do Iura. Chamou o Sopa de inútil. Sério? Mas aí... Bom, cada um... Olha aqui, ó. Aqui é o Luiz Dreyer. Cada um... Sou muito fã desse advogado gremista, como era do pai dele. O Paulo Oddoni foi o pior presidente do Grêmio. Ele acabou com o tricolor quando inventou a arena. O Luiz Dreyer. Quer dizer, tem de tudo que é tipo, ó. Fecho totalmente com o teu convidado. Hoje, pessoas inteligentes e honestas incomodam muita gente. Falar mal da família dos outros sem conhecer é falta de educação. Um abraço, Rec. Não, é pior que o Yura conhece, né? Não foi esse o detalhe. Ele falou e o Marco rebateu aqui. Boa noite, Rec. Ué, o que aconteceu com o Carlinhos do Inter? Está lesionado? Não, ele está lesionado, acho que é a bola que ele estava jogando que era lesionada. E o último jogo dele foi assustador. Parecia que ele estava no outro mundo. Ele pegava a bola e não sei o que acontecia com aquele homem. Eu estava vendo o jogo e disse, mas o que houve?
Um cara Eu acho que técnico. vários do grupo sentiram, né? Era o mais estressado de todos. Vários jogadores sentiram. E ele sentiu muito. E agora, melhorando o ambiente, também a gente consegue ver Claro. vários Pode tentar outros recuperar. jogadores voltando a desempenhar um futebol bom, um futebol que se espera deles. Bom, nós Em temos razão um da famoso tranquilidade. zagueiro da seleção que ficou conhecido por ser chorão, né? Porque nesses momentos de tensão, aí é que aparecem os... E o Tite recuperou e tá na Copa. Ele Muito tá na Copa. provavelmente. O Davi Luiz não. Mas o Thiago Silva tá na Copa. É verdade. E o Davi Luiz periga correr por fora e tomar o lugar do Rodrigo Caio. Porque o Rodrigo Caio é o Davi Luiz e o Davi Luiz é o Rodrigo Caio. Só que o Rodrigo Caio é um pouco mais austero. mas tem uma outra Se coisa. solta menos. Mas tem uma outra coisa. Tô dizendo no Que estilo. também potencializou as suas virtudes com uma atitude absolutamente louvável. Não estou dizendo isso. Mas que ele adquiriu um destaque muito maior por aquela vez que reconheceu... O que foi? Ele reconheceu um pênalti? Não, reconheceu que foi o ele Rodrigo Caio. que bateu que chocou Ah, com o goleiro sim, e sim, tirou, sim. anulou, entre aspas, o cartão amarelo do Jô. Isso. Isso. Foi No polêmico. Campeonato Então é o Paulista. seguinte, então... E o Jô seria o terceiro amarelo e estaria fora da Agora, outra a Recto partida. tinha me proposto 3 assuntos no início. É. O segundo é o Espinosa, é esse? Isso, é o Espinosa. Eu só quero dizer uma coisa antes, eu vou entrar aqui no assunto do Luan. Eu reconheço que um jogador não queira ir para o Spartak. Porque ele é um jogador que parece um pouco tímido, ir para um lugar com uma língua completamente diferente. Nem inglês Não. muitos lugares se fala. Mas só um pouquinho. O treinador é um complicado. italiano. Não, lá, se falar inglês, tem que vai ter falar um teste. bem devagar, Não. falar 5, 6 vezes a mesma coisa. Falar Não, inglês? mas eles não têm essa cultura. Não, mas não tem. Não, alguns Então, o que eu têm, quero outros dizer é o não, né? seguinte, é até compreensível. Agora, tem uma solução para isso. Fora a necessidade que o Grêmio tem de dinheiro. Esse é o assunto da Arena, aquele lá. Esse é o assunto da Arena. Agora, se o Luan renova o contrato por um ano, prorroga por um ano mais, o que vai acontecer? O Grêmio vai ganhar o tempo, ele vai poder se destacar na seleção, ir para um dos times da E Inglaterra. ninguém mais compra, 25 anos. Não, mas ele tem mais chance que hoje. É melhor ele esperar esse tempo. Dentro da Europa, 25 anos não é velho. Aqui é. Mas por isso que Daqui eu tô te pra falando. lá é. Por Daqui isso que pra eu- lá. Não, Pra mas o transitar que lá, não. acontece? É que eles não querem os jogadores com os vícios do futebol, daqui, nacional, brasileiro. brasileiro. Mas se ele se destacar e superar isso, eu não vejo problema nenhum que ele possa ir. Mas se a questão é essa, ele não quer ir para o Spartak, o Grêmio precisa do dinheiro. Ele não quer ir. Bom, então vamos fazer o seguinte, prorroga o contrato mais um ano, fica valendo até 2019. Mas daí não entra grana igual. Bom, aí entra o segundo problema, tá? Entra o problema. Porque, quanto é Mas tu não vai perder ele de graça. Claro, exatamente. Tu continua com... Com vínculo. Não, com o cheque na carteira. É. Pensa o seguinte, são 20... Dá 70 milhões de reais, certo? O Grêmio tem 70%, são 50 milhões. Quanto o Grêmio já perdeu em arrecadações? Desde que o Grêmio, a torcida precisa saber disso. O Grêmio não recebe um centavo de arrecadação. Pior ainda, paga para botar o seu sócio lá dentro. Paga para botar o seu sócio lá dentro. Toda aquela publicidade que tem na Arena. Quanto é que rende aquilo? O Donino rebateu dizendo que também a prestação o Grêmio não paga da Arena. Quem paga é a OS. Que o Grêmio Mas que não coisa paga o faz- financiamento. Mas que financiamento? Mas só um pouquinho. E o que a OS recebeu? E o que a OS recebeu? Aí é o seguinte, o cara ainda vai defender essa vigarice que foi feita. Ah, não, parei só um pouquinho. Parei só um pouquinho. O que o Grêmio deu para eles? Eu já cansei de propor. Vamos fazer um acerto de contas. Aliás, foi aqui no teu programa, aqui, que várias vezes eu disse que a única solução para isso é um procedimento judicial, certo? Sim, que daí termina O que o Grêmio está falando agora? em fazer isso. Só que tem um problema para o Grêmio. Tem uma cláusula de arbitragem. Que é Isso em não São vai Paulo. para o Poder Judiciário, isso vai para a Câmara de Comércio Brasil-Canadá, se não me falha a memória. Ou seja, não é o Poder Judiciário que vai julgar isso. Se for uma ação de um sócio, de um grupo de sócios proposta, essa ação vai para o Judiciário. Agora, eu estou dizendo o seguinte, aí tem uns idiotas que vêm dizer, não, mas a Arena dá prejuízo. Olha, se desse prejuízo, a OS já tinha entregue como a Aldebrecht entregou o Maracanã. Lá dava prejuízo. Ninguém jogava lá. Tinham que manter o estádio. Aqui tem jogo toda semana, tá cheio de gente, alugam para festa, tem publicidade, tem bar funcionando. Ou vocês acham que tudo aquilo, quem é que recebe?
E tem até participação no sócio, porque agora atingiu um número tal que a partir disso a OS vai arrecadar. Então é o seguinte, não está recebendo, eu quero dizer o seguinte, o Grêmio tem para receber de volta. E eu provo para ele, disse para ele vir aqui comigo. Antonini, vem aqui, senta aqui, vamos botar na ponta do lápis esse negócio que tu vai ver. Duvido tu sustentar isso. Bota uma parede no meio. Não, eu sou educado, tu sabe que eu sou blindagem. educado. Não, tu sabe que eu sou educado, te dei uma prova disso hoje aqui. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas, 3222-1265. Funerária São Miguel tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Cachorro quente do R, faça a sua escolha. Olha aqui, ó, azulzinho e vermelhinho, né? Já pede em casa. O original, em frente ao Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e um inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas de segunda a sábado, das 6 da tarde às 11 da noite. Ligue 3224-8000. Zago Radiadores, mais de 55 anos de credibilidade. Radiadores para linha leve e pesada. Farrapos 1295, esquina Hoffman. Manda para todo o Brasil. 3222-6316, WhatsApp 98405-2875. Atende também aos sábados pela manhã. Antes de viajar, passe na Zago Radiadores, zagoradiadores.com.br. Loja Intershop da Rodoviária, produtos licenciados do seu Clube do Coração, em frente aos boxes de chegada dos ônibus. Televendas 3225-2378. Películas automotivas de segurança são películas de maior espessura e com adesivo especial. Protegem seu veículo contra furtos e estilhaçamentos por vandalismo. Transforma o vidro do seu carro em vidro de segurança. Disponíveis nas cores fumê e transparente. Aumente a resistência mecânica do seu vidro. Pague em 4 vezes. Ligue e agende instalação. 30 21 23 23 ou WhatsApp 99969-2190. Fale com a Natália. Rua Hoffman, 519, das 8h30 da manhã às 6 da tarde, de segunda a sexta-feira. Vamos ouvir o recado aí do doutor Charles Yark. Diz aí, doutor. Olá, REC. Olá, queridos amigos da Ubra TV. REC, hoje eu quero falar um pouquinho sobre carga imediata. O que é a carga imediata sobre implantes dentários? Imaginemos uma pessoa que usa uma prótese total, uma dentadurinha na parte de baixo. Quando a gente faz a instalação dos implantes, no primeiro dia, a gente faz a instalação da prótese fixa em até 3 dias. Portanto, o paciente que usava há 20, 30 anos uma prótese total, uma dentadurinha, uma chapa, passa a ter dentes fixos em um curtíssimo período de tempo. 3 dias, instalação de implantes e prótese fixa. Dá um salto de qualidade de vida absurdo para essa pessoa. Voltar a sorrir, voltar a mastigar, ter tranquilidade, segurança no sorriso, para falar e principalmente para mastigar. Temos isso à disposição de todos vocês aqui na Oral Sim, que hoje conta com mais de 120 unidades no Brasil inteiro, aqui em Porto Alegre com 2, um no bairro Auxiliadora e outra no bairro Azenha. Telefone 3076-4343. Estamos aqui à inteira disposição de vocês todos. Muito obrigado. Muito bem, valeu, doutor Charles Yark. Deixa eu falar de outra coisa espetacular. As panelas Frigigold são as melhores panelas do planeta. Você vai ver o telefone aí na tela, já vai passar a economizar em óleo, não utiliza óleo, material de limpeza, só um papel toalha e ela fica limpinha, mas confira mais vantagens. Conheça agora as panelas Frigigold, que não utilizam óleo. É isso mesmo, agora você faz carne, frango e peixe sem usar óleo. Além disso, você prepara também omelete, panqueca, tapioca e até as batatinhas sem nada de gordura. Veja, não é incrível? E o melhor de tudo, os alimentos não grudam na panela, garantindo mais praticidade no preparo e na hora da limpeza. A Frigigold possui superfície antiaderente de titânio, que dispensa o uso de gordura, cuidando assim da sua saúde.
gostou? Então ligue agora para esse número que aparece no seu vídeo. Nós retornaremos a sua ligação com uma super promoção para a sua região. Cozinhar e fritar sem óleo já é uma realidade com a Frigi Gold. 4003-4220. Você sabe, né? Se comprar o conjunto inteiro, tem um desconto espetacular. Pode comprar 1, 2, 3, 4 panelas. Manda para qualquer lugar do Brasil. 4003-4220, só vantagens. Vamos ver os gols da virada do Grêmio. Começou com um golaço do Godoy Cruz. Foi frango ou não foi frango? Todo respeito, isso aí não é frango nem aqui nem na China. E é falha. O cara acerta um chute do meio de campo numa bola que sai pra cima, bate por baixo do travessão e entra. Se ele tivesse 2 passos atrás... Mas aonde estava a bola, ele tinha que estar ali. Ele não tinha que estar embaixo dos paus. Ele não estava tão adiantado Ele assim. não tinha que estar embaixo dos paus. O cara acertou um chute fantástico. E, em compensação, fez uma defesa um pouquinho antes, um pouquinho depois, fantástica também. Olha o filho do seu Gessé aí. Anota no caderninho aí, seu Gessé. Tem uma camisa, sabia? Anota mais um gol aí, seu Gessé. Muito bem planejada a camisa. Do PR32. PR32. Mudou de número agora, né? 32 gols. É que na Libertadores a numeração é até 30. Aí acaba acontecendo isso. E ele tá com outro número, mas agora ele fez 32 gols ontem, sabia? Ontem ele virou o PR32. 32 gols com a camisa do Grêmio profissional. Olha, esse negócio com o Marcelo Groy é herança de uma maldade que o Paulo Santana fez com ele. Maldade, aquilo se chama maldade, desrespeito com a pessoa, com o atleta, com o profissional, que não merece. Grande goleiro, eu sou fã dele, acho que, e volto a dizer, não foi falha. Ele estava no lugar que tinha que estar, para onde estava aquela bola. Tu defende teus bruxos, né? Tu defendeu o Douglas quando tomava pau, não vai defender o Marcelo Groy? Não, acho que o Marcelo Groy é um excelente, e tem mais, e logo depois, ou um pouquinho antes, ele fez uma defesa fantástica, o cara chutou, ele botou a mão, uma defesa muito difícil de fazer. Flávio, você se importa se o Inter não for campeão? Ou melhor, prefere que não seja campeão? Não, melhor, pode responder as duas. As duas numa, pronto. Eu entendo, Rec, que olha a cara do Marco para ti lá. Não, o objetivo é subir, é voltar para a Série A. Esse para mim é o fundamental, é que retome a posição na elite do futebol, que não deveria ter saído. Mas, evidentemente, que se for campeão é muito melhor. Eu penso que o propósito é subir. E o DNA? DNA... Não é o teu grupo? DNA Colorado tá bem, tá fortalecido, colaborando na gestão. Aí tem bastante gente famosa nesse grupo aí. A gente tá... O Lacher, o Alessandro Barcelos, que é o vice-presidente de administração, o Lacher Felipe Oliveira, o Leandro Bergman, que é o vice de finanças, não é conselheiro, mas está lá também. Agora o nome do... O Dalton Schmidt, assessor da presidência. Tem um outro que está lá no Inter também, que é o jovem. O Guilherme Osório. Guilherme Osório está nas categorias de base, trabalhando muito, fazendo um belíssimo trabalho. Hoje nos mandou um vídeo de uma jogada ensaiada lá que ele acompanhou da gurizada, enfim, dando resultado. Então é muito positivo a participação do DNA e eu espero que continue assim. O Luciano disse que não é para tu dar bola pro Yuri, que ele tem a mania de querer ganhar no grito. E o Yuri grita, né? Mas sabe que... Esse grito me assustava. Mas agora tá tudo empate, né? Agora já... Também o Yuri não pôde rebater e tal. Não, mas não pôde. Não. Mas ele sabe, ele tá ouvindo. Eu avisei, eu pedi que ele viesse, tu achasse que era melhor não vir, eu avisei. Certo. Eu mandei a mensagem, ele recebeu. Não vai pegar ninguém de surpresa, né? Não, pai, só um pouquinho, que isso. Convidar todo o torcedor colorado, 40 mil pessoas, várias ações muito Papai interessantes. Não paga? Papai não paga, a promoção é até amanhã ao meio-dia, tem que levar lá no Beira-Rio pra trocar. E se for pai e não tiver pai? E tem também, vai ter o estúdio da televisão do Inter, vai estar na bandeira. Lá na estátua do Fernandão vai estar a banda Ataque Colorado, vai ter brinquedos infláveis para os pais poderem levar e aproveitar. E se o pai tiver já ingresso garantido, por exemplo, ele pode levar outro? Pode levar mais uma pessoa. Se ele for sócio, pode levar uma pessoa? Ele precisa ir até o Beira-Rio amanhã na bilheteria trocar esse ingresso. Sócio pode levar outro? Pode levar outro. E comprando o ingresso, pode levar o pai? Até amanhã ao meio-dia, é importante que vá até amanhã trocar esse ingresso. Mas todos convidados. Valeu, obrigado, Flávio. Agradeço. Obrigado, Marco. Obrigado, Maurício. Pela oportunidade. 10% é do Tubarão, hein, do Luan. Até amanhã ao meio-dia. Uma da tarde.